Pai do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 3 do primeiro trimestre de 2025, a lição 3 que tem o tema a encarnação do Verbo, né? Porque o Verbo encarnou e o Verbo é quem? Jesus Cristo. Primeiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência, né? Porque as heresias são antigas, mas elas vêm agora com uma nova aparência para trazer mais seguidores para si. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Você, muito obrigado. Para mim é um prazer ter vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta nossos vídeos, comente para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Você, muito obrigado. Para mim é uma honra ter você aqui junto comigo. Curta os vídeos, comente. E se for possível, compartilhe nosso vídeo com a sua escola bíblica dominical. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que tem como tema: Jesus participou da natureza humana, mas viveu sem pecado entre os homens. Jesus, ele se tornou, encarnou, né? Passou por toda a dificuldade que o homem passa, mas não pecou, né? Ele viu, né? Mas não pecou. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote, né? Que pode nos socorrer, porque ele sabe das limitações do homem. E na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, vamos começar a partir do versículo 14, que tem como epígrafe: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Tá vendo? Ele é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 14 a 15. Vamos até o verso 16, que diz assim: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tá? Veja aqui no verso 15, deixa o quê? Que porque nós temos um sumo sacerdote, né? Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, né? Mas sem pecado. Jesus Cristo foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele continuou da mesma forma que ele veio. Deus e homem, né? Ele sabe de todas as limitações do homem, sabe da necessidade do ser humano. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. E ele é o único que pode nos socorrer. Carta aos Hebreus, capítulo 15, diz assim: Jesus experimentou todas as formas de tentação que enfrentamos, física, emocional e espirituais, né? Todas as formas de tentação que enfrentamos, ele enfrentou também, mas não pecou. Embora tenha sido tentado, ele permaneceu fiel, sem pecado, nos mostrando que é possível vencer. Sua vitória sobre a tentação nos dá esperança e força para resistir ao pecado. Ele é o exemplo máximo, né? Que ele foi tentado, mas não pecou. Pelo contrário, ele veio e cumpriu aquilo para o qual ele foi enviado, né? E por isso que ele pode nos socorrer, porque ele sabe das limitações do homem, sabe das fraquezas que o ser humano tem. Mesmo ele sendo homem, mesmo sendo vindo encarnado, ele era Deus. E como homem, ele mostrou que o homem pode vencer o pecado. E a nossa lição, ela vai falar de uma heresia, né? O primeiro ponto de heresias que negam a corporalidade de Cristo. Aí tem ali os docistas, né? E o que é os docistas? Os docistas é uma das mais antigas heresias enfrentadas pela igreja primitiva, derivado do verbo grego dóquio, que significa parecer ou ter aparência, né? Esse é o docista. O docista negava que Jesus Cristo possuísse um corpo físico, né, verdadeiro. Segundo essa visão, a humanidade de Cristo não era real, mas apenas uma ilusão ou aparência. Eles diziam isso, ensinavam isso, que Jesus não tinha um corpo, né, real.
Ele era apenas uma ilusão, ou se não uma aparência, semelhante a um fantasma. Essa heresia refutava a ideia central da encarnação, que o Filho de Deus assumiu plena humanidade para cumprir a obra redentora. Esse era o ensinamento dos docistas, que Cristo ele veio ao mundo como se fosse um fantasma, como fosse uma aparência. Veja como era já naquela época. Aí diz, os docistas acreditavam que o corpo físico era inerentemente mau e incompatível com a natureza divina de Jesus. Ao propagar que Cristo apenas parecia humano, essa doutrina anulava a eficácia do sacrifício na cruz, pois se Jesus não foi verdadeiramente homem, né, ele não poderia representar a humanidade ou morrer pelos pecados dela. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 17. A Bíblia, no entanto, afirma categoricamente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João capítulo 1, verso 14. Estabelecendo a realidade de sua encarnação. Tá vendo? Não tem como. Muitos ainda vão aí dizer que Jesus não veio ao mundo, né? Que Jesus foi só uma ilusão, só uma aparência, que Jesus era um fantasma. Mas tudo isso aqui é heresia. Que Jesus ele veio ao mundo e os discípulos viram ele, muitas multidões viram Jesus, tocaram em Jesus e falaram com Jesus. Então não tem como dizer que ele não veio ao mundo como homem. Ele veio ao mundo como homem, né? Em carne e osso, veio normal. Ainda tem mais. O que os docistas ensinavam sobre Jesus? Os docistas difundiam ensinamentos contrários às Escrituras, negando a humanidade plena de Jesus. Para eles, Cristo era divino, mas não poderia ter assumido um corpo humano físico. Essa visão desafiava a autenticidade dos relatos evangélicos que apresentam Jesus como um homem real, inserido em uma família, em um contexto social e histórico. Porque Jesus tinha quem? A mãe dele. E tinha o pai, José. Maria e José eram seus pais. E ele também teve o quê? Irmãos. Né? Tiago é um dos irmãos de Jesus. Né? Que Tiago foi quem presidiu ali o concílio de Jerusalém. E Tiago é irmão de Jesus. O Evangelho de Lucas destaca claramente a humanidade de Cristo. Ele apresenta Jesus como tendo parentes e amigos. Zacarias e Isabel, que era prima de Maria. Né? Então Zacarias e Isabel eram o que? Da família de Jesus. Lucas 1,15. José e Maria eram seus pais, Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5. E ele tinha irmãos, Marcos capítulo 3, versículo 31 e 35. Ele nasceu em um contexto humano, em Belém, durante o reinado de César Augusto, Lucas capítulo 2, versículo 1 e verso 11. Teve infância, desenvolveu-se desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo 52. Então, tudo isso aí, né, Jesus passou. Teve infância, né? Foi jovem, foi adolescente, depois passou a ser adulto, tinha amigo, tinha irmão, tinha pai, tinha mãe, tinha primo, tudo isso ele tinha. A negação dos docetas contradizia não apenas esses relatos históricos, mas também o objetivo de Cristo na redenção. Ele precisou se tornar verdadeiramente humano para ser o mediador perfeito entre Deus e os homens. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas quem, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15, que é a nossa leitura diária. Então, Jesus ele veio ao mundo em forma humana. Né? Muitos por aí dizem que não, mas a Bíblia comprova, né? Tem provas cabais de que Jesus veio ao mundo como homem, como um ser humano normal. E ele andou no mundo, viu as coisas do mundo, passou por dificuldade no mundo, mas não pecou. Ele andou, viu, né? Fez milagre, curou, fez multiplicação de pães, fez multiplicação de peixe ali na pesca maravilhosa. Né? Tudo isso Jesus fez no mundo, porque ele veio como uma pessoa normal. Jesus era Deus e era homem. Por isso que ele pode socorrer a humanidade. Porque ele sabe das limitações do ser humano. E ele é o nosso sumo sacerdote, que veio em carne, que encarnou. O Verbo encarnou. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo encarnou, e esteve aqui entre nós, como diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14. João 1 e 14, que diz, olha,
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está vendo? Ele veio, e o Verbo se fez carne e habitou, né, aqui no mundo. Andou com os discípulos, comeu com os discípulos. Tudo isso Jesus fez, porque ele era homem. Homem Deus. Ele tinha certo momento que ele usava a prerrogativa divina, e tinha momento que ele usava a prerrogativa humana. Na cruz ele foi como homem. Sofreu, chorou, foi abandonado, teve fome, teve sede, tudo o que? Como homem. E no momento dos milagres, ele estava usando sua prerrogativa divina, mas ele era um homem igual a todos nós. Amém?